item 5 da pauta, Prefeitura Municipal de Juarez Távora, conselheiro Renato Sérgio. Processo 5499/2013, analisar as contas de governo e de gestão do mandatário e ordenador de despesas do município de Juarez Távora, relativo ao exercício financeiro de 2012. O gestor é o senhor José, o prefeito é o senhor José Alves Feitosa. Processo eletrônico, a unidade técnica destaca diversos aspectos, inclusive informando que realizou inspeção em loco na comuna. O orçamento foi de R$ 12.275.720. A despesa, a receita orçamentária arrecadada, R$ 11.873.182,30. Despesa orçamentária, R$ 12.209.660. Informa receita extra, despesa extra. A cota parte transferida para a formação do Fundeb, R$ 1.329.696,87. O quinhão recebido, R$ 3.658.339,71. Forma a receita de imposto de transferência, receita corrente líquida. Os gastos com serviço de engenharia, R$ 283.667,28, correspondendo a 2,32% dos dispêndios orçamentários total. Subsídio prefeito do vice no ano, R$ 110.000 para o prefeito, R$ 55.000 para o vice no ano. E estão de acordo com o estabelecido na Lei 240/2008, R$ 10.000 para o primeiro e R$ 5.000 mensais para o segundo. Formação do Fundeb, a auditoria apontou gasto de 58,41% na aplicação da remuneração dos profissionais de magistério. Saúde, MDE, 25,48%, saúde, 17,98%, gasto do Poder Executivo, sem a inclusão das contribuições previdenciárias, 69,22%. Da municipalidade, 69,22%. Exclusivamente do Poder Executivo, 66,93%. O Poder Executivo que deu causa. Informa os instrumentos de transparência exigidos. Ao final, aponta as irregularidades constatadas. Foram processadas as citações do prefeito, do responsável técnico pela contabilidade. O qual pediu prorrogação de prazo, deferido pelo relator, apresentou defesa, fez as suas alegações. E a chefe da DAGM5, doutora Rosiana Bandeira de Noronha Teixeira, ela é a chefe da DAGM5, ela informou que havia um petitório à Promotoria de Justiça da Comarca de Gurien, com a finalidade de colher assinaturas de pessoas indicadas no item 17.24 do relatório extrajudicial, para que o Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba pudesse realizar exames grafotécnicos nos recibos de alguns prestadores de serviço que acompanham os empenhos. O relator acolheu a solicitação e aguardou exatamente que o Ministério Público colhesse essas assinaturas lá na comarca, dessas pessoas de recibo, e o laudo técnico do IPC. A unidade técnica, ao analisar o laudo pericial, que concluiu que algumas assinaturas estavam prejudicadas, porque os recibos, não havia coleta das assinaturas para alguns recibos, e vice-versa, não existia coleta para alguns recibos e não existia recibo para algumas coletas feitas. Informando que o IPC informou que as assinaturas eram falsas. A auditoria, diante dessa informação, pegou todos os recibos daquelas pessoas que tinham que havia essa fraude e glosou toda a despesa para aquelas pessoas. Foi determinada realização de diligência in loco, houve inspeção na comuna, a auditoria concluiu que o valor de assinaturas fraudulentas era de R$ 350.425,15. Foi chamado o prefeito, que trouxe alguns argumentos, destacando que a perícia, questionando essa perícia, etc. E os autos retornaram à unidade técnica que manteve inalteradas as conclusões. As irregularidades remanescentes, senhor presidente, são as seguintes. Foram três irregularidades que foram sanadas.
as irregularidades remanescentes, déficit na execução orçamentária, a auditoria apontou R$ 336.478,27. Realização de dispêndio e licitação, a auditoria apontou R$ 250.991,80 e em seguida manteve esse valor na análise de defesa. Uma apresentação de procedimento licitatório ao tribunal, um procedimento, a auditoria tem questionado a ausência de envio de 3 procedimentos, carta convite, com a apresentação ficou faltando um. A ausência de elaboração do plano de saúde plurianual, carência de confecção do programa anual de saúde, gasto com o pessoal do município, equivalendo a 69,22%, com as contribuições previdenciárias, atinge 78,94%, despesa com o pessoal do executivo, 66,93%, com as contribuições previdenciárias, 76,14%. Contratação de pessoal para serviço típico da administração pública sem realização de concurso público. O montante é de R$ 2.355.555,81, representando 31,01% da despesa com o pessoal. O prefeito não se pronunciou sobre essa irregularidade. A ausência da alternativa de pedido de acesso à informação no site oficial do município. Carência de pagamento de contribuições previdenciárias do exercício ao INSS, no valor de auditoria apontou R$ 636.722,51. Falta de medidas administrativas para funcionamento de laboratório de informática, isso foi levantado inclusive em outros exercícios. Não implementação do Conselho Municipal de Educação, ausência de encaminhamento ao tribunal do parecer do Conselho do Fundeb, inexistência de controle do gasto com combustíveis, peças e serviços de veículos e máquinas, carência de instituição do sistema de controle interno, ausência de controle dos bens permanentes, falta de domínio da dívida ativa, envio intempestivo dos balancetes mensais ao Poder Legislativo, carência de assinatura do ordenador de despesa em notas de empenho, cumprimento parcial das regras para a transição do governo, realização de dispêndios com a evidência de falsificação de assinaturas nos discípulos, que é exatamente aquela instrução que eu diria que dessa, como sempre, né, a unidade técnica, de forma diligente, fez um trabalho, eu diria, excepcional. Inclusive listando todas as pessoas que assinaram esses recibos, etc. Essas foram as irregularidades remanescentes. O Ministério Público, ao analisar a matéria, opinou pela emissão de parecer contrário à aprovação das contas anuais de governo do prefeito do município de Juarez Távora, relativa a exercício financeiro 2012, senhor José Alves Feitosa, irregularidade das contas de gestão da autoridade anteriormente identificada, declaração de atendimento parcial ao ditame da Lei de Responsabilidade Fiscal, imputação do débito do montante de R$ 350.425,15 ao mencionado administrador, referente a despesas irregulares ocorridas no exercício, são aquelas dos recibos, aplicação de multa, senhor José Alves Feitosa, com base no artigo 56, inciso 2, faça transgressão a normas legais, envio de recomendações diversas, discrimina as recomendações que devem ser feitas, representação à Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público Estadual. Houve solicitação de hipótese para a sessão do dia 3 e por requerimento do advogado, a adiante presta assentada. É o relatório, presidente. Vossa Excelência, tem 15 minutos. Diogo Mariz, advogado, OABPB 11.328-B de Brasil. Senhor presidente, senhores conselheiros, eminente procuradora, senhores conselheiros substitutos, eminente conselheiro relator, e aí aproveito a oportunidade para penhoradamente agradecer o gesto de delicadeza pelo adiamento da sessão de julgamento das contas anuais do senhor José Alves Feitosa, ex-prefeito do município de Juarez Távora, contas estas relativas ao exercício 2012. Como de costume, senhor presidente, senhores conselheiros, o eminente relator faz um relatório cirúrgico, um relatório muito preciso e minudente. E eu faria aqui o resumo do relatório do eminente conselheiro Renato Sérgio.
das principais irregularidades que poderiam, em tese, macular o julgamento das contas do ex-gestor de Juarez Távora. E digo eu que colocaria na lista das principais irregularidades a não realização de licitação no valor de R$250 mil, aproximadamente, não recolhimento de obrigações previdenciárias do empregador na ordem de aproximadamente R$550 mil, e talvez a principal irregularidade, despesas não autorizadas ou lesivas ao patrimônio na ordem de R$1.332.000. E aí apenas uma correção no relatório, que após a defesa e após o laudo pericial do IPC, que caiu para R$350 mil aproximadamente. Senhores conselheiros, o relator teve a diligência de ler o resultado da análise da defesa e, de fato, remanesceram outras diversas irregularidades. Mas, pela simples leitura, já se percebe que, em sua grande maioria, são irregularidades formais, que, no máximo, ensejariam recomendações e ou multa. Mas, indo ao que importa nesta singela defesa, tratando sobre o tema de despesas não licitadas, na ordem de aproximadamente R$250 mil. A maior parte dessas despesas foram despesas de pequena monta, eminente conselheiro Fábio, e deve ser, em tese, deveriam ser abatidos ou compensados desse valor aquelas despesas já consideradas inexigíveis, cujas licitações seriam inexigíveis para a contratação de serviços jurídicos e contábil. E, subtraindo esses valores das assessorias jurídica e contábil, ficaria pouco mais de R$180 mil de despesas não licitadas, o que pode ser tolerado pelo Tribunal de Contas. Com relação específica às contribuições previdenciárias, há de se dizer, importante que se registre, que houve pedido de parcelamento no final da gestão, que fora recolhido efetivamente, dentro do exercício, mais de R$1.045.000 a título de obrigações patronais, afora os pagamentos de parcelamentos durante o exercício de 2012. De modo que, considerando que foram pagas mais de 70% dos valores devidos na ótica da auditoria, pede também que seja relevada. A maior irregularidade que, na ótica da defesa, modestamente na ótica da defesa, é a única capaz de ensejar juízo de opinião pela reprovação das contas, a auditoria, por ocasião da inspeção in loco, constatou haver, conselheiro decano, inconformidades nos recibos anexados às notas de empenho. Daí porque, diante de indícios de haver eventuais fraudes na oposição das assinaturas dos recibos, solicitou ao digníssimo relator fosse oficiado o Instituto de Perícia Científica, que respondeu ao Tribunal de Contas que precisaria de 10 assinaturas de cada um daqueles beneficiários. Apenas um parêntese, a auditoria nessa inspeção in loco, ela constatou esses indícios de fraude ou de falsidade em aproximadamente 18 notas de empenho, que totalizam, e esse valor é importante, R$70 mil. Mas, continuando, o Ministério Público fora oficiado para colher as assinaturas dessas pessoas, desses prestadores de serviços lá no município de Juarez Távora. Mas sequer pediu para que respondesse duas perguntas. As assinaturas dos recibos eram dos senhores? Os senhores efetivamente trabalharam? Essas perguntas não foram respondidas no contexto do laudo pericial. É verdade, isso não foi requerido, mas podia ter sido requerido, podia ter se aproveitado a oportunidade de estar de frente aos prestadores de serviços, para que o Ministério Público indagasse, no momento da oposição das assinaturas, se de fato assinaram os recibos e, na hipótese de não ter havido as assinaturas, se prestaram o serviço. Mas, considerando que o resultado dessa perícia, conselheiro Nominal Diniz, desses 18 empenhos, que totalizavam R$70 mil, do resultado da perícia, a perícia constatou que, em reais, desses R$70 mil, R$31 mil teriam sido fruto
de falsidade em recibos. Partindo, então, de R$31 mil, digamos de 20 ou 30 pessoas, prestadores de serviço, a auditoria, por amostragem, posterga ou reflete esses valores para os meses futuros, já que essas pessoas continuaram a receber, e conclui, admite que foram despesas lesivas ao patrimônio na ordem de R$350 mil. Senhor presidente, com essas considerações, considerando que esta é, de fato, a maior nódoa, a maior irregularidade desta prestação de contas, que todos os índices foram atingidos, que as demais falhas, de fato, são falhas formais e que, em tese, apenas ensejariam recomendações e ou, eventualmente, aplicação de multa, é que pugna a defesa pela emissão de parecer favorável sem imputação de débito. É o que requer, senhor presidente, agradecendo o tempo e a paciência da Corte. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhor relator, digníssimos conselheiros, o processo em pauta recebeu um parecer da procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira, de número 320/16, em que Sua Excelência enfrenta literalmente todas as questões que foram postas pela auditoria como subsistentes, mesmo ao depois da defesa. Elas dizem respeito a variegadas áreas, por exemplo, saúde, no que tange a não elaboração de planos, pessoal, tanto no aspecto da ultrapassagem dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 19 e 20, quanto à questão da utilização ou do recurso ao contrato por excepcional interesse público em detrimento da realização de concurso para provimento de cargos de natureza efetiva e, além disso, não recolhimento da contribuição previdenciária estimada em torno de R$ 549.405,09, além de não atendimento pleno às leis de transparência e acesso à informação, não implantação de conselhos, ou seja, também um desestímulo ao controle social, além de inexistência de sistema de controle interno e mesmo de sistema de controle eficaz dos bens tombados pelo município de Juarez Távora. Ou seja, há, portanto, além dessa questão específica de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas, que passam um pouco de R$350 mil, outros aspectos, no mínimo, bastante preocupantes da prestação de contas do prefeito municipal de Juarez Távora, o senhor José Alves Feitosa, exercício de 2012. Então, por esses motivos, ratifico integralmente os termos postos por Sua Excelência a Procuradora Elvira, conclamando este Tribunal Pleno a decidir pela emissão de parecer contrário às contas de governo, à irregularidade das contas de gestão, declaração de atendimento apenas parcial aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e, ainda que este Pleno opte por não imputar o débito ao senhor José Alves Feitosa por força do acolhimento dos argumentos postos e repostos na tribuna pelo causídico, se lhe aplique multa e promova-se representação às instituições que foram elencadas pela parecerista. É como opino. A palavra, Vossa Excelência. Perguntaria ao nomeado esses 350
250 mil reais, que o nobre advogado falou que era pagamento feito a prestadores de serviço, me parece que Vossa Excelência no relatório falou em doações. Não falei doações, não, conselheiro. Não. Não. Pagamento a prestadores de serviço. E esses pagamentos eram feitos no caixa da prefeitura ou no Banco do Brasil? Não existe nenhum indício de que tenha sido pago através de banco. E, por haver assinatura no recibo, eles devem ter recebido na prefeitura, né? Provavelmente receberam na prefeitura. Não ia assinar e buscar o dinheiro no banco, né? Essa é a beleza do direito. É muito oportunas as palavras da doutora procuradora. E, de fato, não é para prover o recurso para julgar improcedente a denúncia. Não se trata disso. Mas, no máximo, que se julgue prejudicada a denúncia em razão do cumprimento. Na verdade, não é cumprimento. Julgar prejudicada é pior ainda, porque é simplesmente declarar inexistência. Na verdade, perdeu o objeto pelo saneamento.